Olá amigos, muito boa noite. Este é o programa Ideias e Ações. Seja muito bem-vindo tanto a este programa quanto ao canal Espia Web TV, certo? Onde você deve e pode acompanhar através do Instagram, através do YouTube e através também do aplicativo. E lógico também pelo site da Espia Web TV. Se você tiver alguma mensagem, a partir de agora, reserve-a e encaminhe para nós. Eu espero que você seja especialmente bem-vindo a este programa, onde a gente vai debater algumas coisas interessantes, inclusive hoje com a presença de um convidado especial de Caxias, Carvalho Júnior, que vai nos falar sobre poesia. Ele que veio daquela bela cidade até Santa Inês para participar de um encontro literário chamado Balaio Literário. Eu sou J. Maranhão e aqui na minha retaguarda está André Germano, né? Filho do amigo Raimundo André, gente fina, né? E que está comandando a nossa programação. Eu quero aproveitar e repetir o nosso convite para que você interaja conosco através dos canais sociais, né? Dentro de alguns segundos, né, dos nossos comerciais, estará aqui conosco na nossa bancada o nosso poeta de Caxias, aqui representado, né, Carvalho Júnior. Até mais. Em anos recentes, a cidade de Santa Inês começou a abrir seu mercado para os negócios voltados para a área de musculação. Essa abertura ficou visível quando se observou o surgimento de muitas academias de musculação e estúdios de treino profissional. Em pouco tempo, muitas pessoas se interessaram pelas práticas de exercícios físicos de alta intensidade e passaram a buscar esses estabelecimentos. Mas havia um problema. Um grupo de pessoas estava sendo esquecido. Esse grupo de pessoas, assim como as outras mencionadas, desejavam também um estilo de vida saudável com a ajuda de treinamento, mas elas possuíam limitações físicas que as impediam de fazer os exercícios propostos pelo mercado que predominava nesta cidade. Foi então que em 2016 um grupo de amigos e empreendedores uniram seu tempo, recursos e esforços para ajudar esse grupo de pessoas. Essa ajuda viria por meio da criação de um estúdio de treino físico funcional. Esse tipo de treino visa melhorar a capacidade funcional, ou seja, a habilidade de realizar as atividades normais da vida diária com eficiência, autonomia e independência. Tudo que alguém com alguma limitação física necessita. Como resultado desse planejamento, em 19 de março de 2018 houve o início, em Santa Inês, de um novo empreendimento. O Estúdio de Exercícios Funcionais ProFitness Estúdio Funcional. Mais do que um plano de negócios ou uma empresa, a ProFitness sempre foi planejada para ser uma família. Uma vez que o resultado do esforço de várias pessoas em conjunto, administradores, professores, parceiros e, o mais importante, nossos alunos. Como resultado desse esforço, conseguimos democratizar o acesso às atividades físicas por fornecer qualidade, variedade e excelência em acompanhamento de nossos exercícios para todos os tipos de pessoas, incluindo as que possuem limitações físicas. Pessoas essas que tiveram seu estilo e qualidade de vida aperfeiçoados. E nesse mês celebramos um ano de nossas atividades com muito sucesso. Agradecemos a vocês que fazem parte da nossa família ProFitness. Bom, amigos, estamos de volta ao programa Ideias e Ações e na nossa bancada já está o ilustre amigo, poeta
acadêmico, professor, né? Gestor público, Carvalho Júnior, que nos dá o prazer da sua presença. Boa noite, um abraço, muito prazer, seja bem-vindo. Eu gostaria de, logo após a sua apresentação inicial, eu gostaria de você já emendar com uma resposta. Como a gente pode definir Carvalho Júnior? Boa noite, Jota. Boa noite, Santinês. Boa noite, Maranhão. É uma satisfação muito grande estar retornando a essa terra, Santinês. Trabalhei aqui por algum tempo, sou professor da rede estadual, gestor público. Mas, se for para falar a respeito de mim, eu digo que eu sou um caminhante, né? Como diz o famoso poeta espanhol, no hay camino, caminante. O caminho se faz ao caminhar. Então, eu sou um caminhante, um teimoso, e sigo aí militando, trabalhando, tentando aprender a cada dia com o ouvido profundo e o lábio sereno na seara, nos campos da poesia, né, que nós vamos conversar um pouco aqui nesta noite, nesta cidade maravilhosa em que retorno nesse momento, e tenho a satisfação de conhecer um ilustre como a sua pessoa, que já me disseram que é o verdadeiro Abunjanra do Vale do Pindaré. Que é isso? Bom, Carvalho, você me falou pessoalmente sobre você. Eu acho que, humildemente, né, falou só sobre você. Mas eu gostaria que você estendesse informações sobre, digamos assim, o seu trabalho como poeta, né? Inicialmente como poeta, depois nós vamos dar uma entradinha como professor, né? Me fala isso, como você chegou a essa escolha, né? Porque muitos optam por romance, outros por poesia, né, e tal, então, outros por conto, né? Então, como chegou, digamos, você chegou a essa escolha? Eu digo que folclorizam em torno do meu nome como se eu fosse um poeta, mas eu sou um mero versicultor que cultiva, entre outros atrevimentos, veneno de marimbondo extraterrestre nos lábios. Nessa minha caminhada, a minha estreia literária se deu no ano de 2011 com o livro Mulheres de Carvalho, publicado por uma editora aqui do Maranhão, de São Luís, a Café e Lápis. E, claro, já existe todo um começo lá anterior, mas da minha produção se seguiu depois, em 2013, a publicação de A Rua do Sol e da Lua, seguida de Dança dos Dísticos, em 2014, foi quando eu passei a fazer parte do catálogo da editora Patuá, uma editora que publica essencialmente, ela publica outros gêneros, mas ela tem um olhar muito especial para a poesia, também tem um olhar aqui muito aberto também à publicação de mulheres, né? Ela tem sempre essa preocupação, uma editora muito especial, que tem a figura do Eduardo Lacerda, um importante editor do país hoje. Depois do Dança dos Dísticos, veio o livro No Alto da Ladeira de Pedra, e este que nós vamos conversar hoje, que é O Homem Tijubina e Outras Cipoadas entre as Folhagens da Malícia. Você falou do começo, de como eu teria começado, como se foi uma escolha. De certa forma, eu sempre mantive isso em mim, um desejo, sim, de ser escritor. Menino pobre, nem diria pobre, né? Essa palavra, mas assim, de recursos, digamos assim, pobre de recursos, com muita imaginação. Tem aí a figura do meu avô, que foi um personagem muito importante, o meu avô materno, o seu Raimundo Quirola. Eu até digo que sou um índio fantasma da tribo Quirola. Ele fez um papel muito importante na minha vida, que hoje está um pouco também faltando nas famílias. Esse personagem está cada vez mais se diluindo. Era o do contador de histórias. A gente sentado à porta de casa, e ele contava as histórias do Camonge. Aquelas histórias todas me instigaram muito, né, nessa capacidade imaginativa, né, como teve o dedo importante de professores ao longo da minha vida estudantil. Mas os começos estão aí. Então, esse menino pobre que eu citei de recursos, dentro dessa imaginação alimentada pelo avô, por professores, eu escrevia cartinhas de amor para os entes queridos, sempre tive uma relação bem próxima da escrita. Eu não venho de uma família de leitores, minha mãe lia os salmos, religiosa, uma leitura mais religiosa, mas o despertar para a poesia em si, para esse gênero especial que eu atuo, foi na escola, biblioteca do antigo Colégio Clóvis Vidigal, em Caxias.
E eu tive encontro com 2 poetas, um casal até, e ambos falavam de amor. Meu conterrâneo, Antônio Gonçalves Dias, levou o nome do Maranhão, dessa terra linda, para o mundo, né? Com a sua Canção do Exílio. E muitos outros, a sua poesia, tudo, ele foi um homem à frente do seu tempo, mas esse poema, pela sua comunicabilidade, alcançou, acho que, como diz outro escritor maranhense, o Edmilson Santos, parece que isso faz parte do DNA das pessoas de qualquer lugar, qualquer lugar do mundo. Se você disser o primeiro verso, minha terra tem palmeiras, todos saberão completar nas mais variadas línguas. E ele falava sobre amor, no poema Se Morre de Amor, que o amor é capaz de altas virtudes, é compreender o belo, a imensidão e Deus. E um jovem, um menino ali no ensino fundamental, fiquei muito impactado por essa mensagem de amor forte. E vem a Cecília, que me dá uma verdadeira porrada. A literatura, ela tem essa capacidade de te quebrar, de te jogar na parede como se um choque. Então a Cecília, falando de amor, ela diz nos seus cânticos, falando sobre o sofrimento e sobre o amor, ela diz algo mais ou menos assim: se alguém te perguntar, se alguém te disser se tu amas muito ou pouco, pergunte a ele: quando foi que me diste o amor? E aí isso foi um impacto para mim, né? E aí eu me interessei cada vez mais por leituras dentro desse gênero, e com incentivo de professores ali ao longo, eu logo já estava escrevendo os meus poemas autorais, né? Pelo menos do que eu me lembro, de uma biblioteca também que eu herdei do meu irmão ali, pela época dos 14 anos, né? 15, que é uma idade bem de virada de chave, foi quando eu já comecei realmente a escrever os meus primeiros textos autorais. Carvalho, ainda há pouco nós estávamos conversando sobre o triste fim de uma pessoa que passa pela vida e não consegue deixar um legado, ou pelo menos conseguir passar uma mensagem. Tá? E eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: de que forma você pode contribuir, principalmente você que é professor, de que forma você pode contribuir para que os jovens, digamos assim, se engajem mais na literatura? Olha, eu me preocupo muito com isso. Hoje eu já recebo meio que essa pecha de ativista cultural. Eu acho que eu tenho mesmo na alma essa missão do professor, e dentro de uma perspectiva bem democrática, eu entendo sempre que o conhecimento, como eu sou um caminhante também, eu acho que o conhecimento tem que andar, caminhar, e eu procuro estar dentro do pouco que eu sei, dividir com o máximo de pessoas que eu puder, e estar sempre aprendendo, como eu falei, com o ouvido profundo e com o lábio sereno. O que eu tento levar aos jovens, e que eu acho que deve haver com esforços multilaterais de toda a sociedade como um todo dialogando melhor, é isso: políticas, né, que consigam fomentar esse ato da leitura. No meu trabalho como professor, mesmo como escritor, você vê, eu não sou um poeta de bunda no sofá. Eu poderia estar lá no que antigamente se chamava de Torre de Marfim, lá confinado. Até se parece que o poeta não é um ser real que tem as mesmas angústias de todo homem. Então eu sou, como eu já disse, repito, reafirmo, esse caminhante, ser em tudo aquilo que eu tento ser: pai, professor, poeta. E a minha missão, que eu tento levar aos jovens, tanto às minhas filhas, que eu tenho 2 filhas, nesse sentido de entender a importância de ter um olhar crítico, e esse olhar crítico a gente só vai ter a partir da leitura. A leitura de forma livre, porque o mundo está aí para nos manipular, para nos colocar nas cercas, nos quadrados, nas tantas jaulas que tentam o tempo todo nos intimidar, nos calar, nos manipular. Então uma leitura de forma livre, né, que a pessoa siga a sua própria sensibilidade, né, ela vai a cada dia abrindo os seus olhos, porque a leitura, ela é libertadora, é como se fosse uma gilete abrindo o nosso olho, né? Cada dia mais o nosso senso crítico vai ficar mais apurado quanto mais lermos. Isso não é conversa de professor, isso não é conversa de escritor, isso é uma realidade prática. E isso varia muito de pessoa para pessoa, e eu nem sou arrogante ao ponto de achar que as pessoas devem ler só literatura, a alta literatura. As pessoas devem ler tudo, inclusive as pessoas, a vida. Ainda diante desse pequeno tema,
E se tratando dos jovens, a maioria dos jovens, quando realmente são jovens e conhecem principalmente a primeira paixão, eles tendem normalmente a se conduzirem para as coisas líricas, poéticas e tal. E foi uma coisa que me marcou muito na época que eu estava começando a ler, né, muito jovem, né? É que eu não sabia, eu ficava naquela dúvida, o que é poesia, o que é poema, o que é prosa. Eu gostaria que você nos ajudasse a elucidar um pouco sobre isso. E se você puder, de forma didática, você como professor, para levar essa mensagem aos jovens. Antes, porém, de você responder, nós vamos chamar os nossos comerciais. Perfeito. E logo mais nós estamos de volta. Perfeito. Nós, da Malharia Queda, trabalhamos com sublimações de abadás, camisetas, uniformes profissionais, fardamentos escolares. Não perca tempo e encomende logo o fardamento do seu filho conosco e a logomarca da sua empresa bordada ou estampada. Confecções Queda se localiza na Rua do Sol, número 307, centro de Santa Inês. Telefone para contato 3653-1343. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Informações para você aí de casa. Tudo que você procurar tem lá. Marque, ligue, tá bom? Hoje a gente recebe para uma conversa em Jogos Escolares de Santa Inês, em que... Trailer do novo live action, do novo não, do... Pois não, hoje eu trouxe um cantor. Espia Web TV. Sua TV na mão com alcance mundial. Odontologia Pediátrica. Esse consultório foi desenvolvido com muito carinho para atender as crianças. Tem um universo muito lúdico envolvido. Temos montanhas, temos girafas, temos nuvens, temos um ambiente realmente encantador. Temos também animais. Esses animais comporão a fauna de um livro de fábulas que a doutora está escrevendo. Temos uma atendente muito maravilhosa que infelizmente não tem no Brasil e vai dar um hello para vocês. Aqui temos uma câmera Polaroid para que os pais recebam de lembrança uma foto daquele momento. Agora, para compor a fábula e ela ficar mais surreal, só falta você aqui. Se você vai construir, não faça confusão. Se liga aí, meu irmão. Fique ligeiro, olhe primeiro, Gerdau é certeiro. Top qualidade em vergalhão, Gerdau. Fica tranquilão. Quem confere Gerdau no vergalhão, fica tranquilão. Vergalhão de qualidade tem Gerdau GG50 gravado na barra. Confere Gerdau e fica tranquilão. Ferro de qualidade é Gerdau. Falando nisso, você encontra produtos Gerdau na Toesa Construções, que se localiza na Avenida Castelo Branco, número 500, aqui em Santa Inês. Na compra do ferro Gerdau, você já recebe ele cortado. Não perca esta oportunidade, venha para a Toesa Construções. Escolha o melhor para a sua obra. Bom, amigos, estamos de volta. Esta é a Espia Web TV e o programa que você está assistindo no momento é Ideias e Ações. Antes de nós deixarmos o bloco anterior, a nossa entrevista com o poeta Carvalho Júnior, nós deixamos uma pergunta no ar. Como ele poderia nos ajudar a entender melhor o que seria os diferenciais entre poesia, poemas e prosas? Muito bem, deixamos de prosa, o outro lado da vida está no verso, Jota. Mas vamos tentar didaticamente explicar essa diferença, que é uma diferença mais técnica. Para o senso comum, muitas vezes não se faz distinção nenhuma entre os termos, por exemplo, poema e poesia. Você pegar um dicionário, né, que popularmente também é chamado de o pai dos burros, não é muito, você não fica com, você sai de lá inclusive mais confuso.
Para quem trabalha com a poesia, como um professor, que foi uma professora que o ensinou, como você também me relatou, o poema, ele é, falando de maneira bem didática, uma das casas da poesia, uma das possibilidades de moradia da poesia, né? Porque a poesia, ela é algo mais abstrato, ela é a arte de escrever em versos, e ela por se comunicar, ela tem uma capacidade de diálogo com as demais artes. A poesia você pode encontrá-la na música, na pintura e nas pessoas. O Ferreira Goulart, uma das nossas maiores expressões, dizia, né, que ela nasce dos espantos, né, quando alguém diz algo diferente. Nossa, que poético. Então a poesia, ela é algo mais abstrato. E o poema é um texto escrito em versos que pode estar carregado de poesia, que são esses elementos, né, que pode causar esse espanto, como assim referenciou Goulart. Então, essa a diferença técnica entre poema e poesia. A poesia é algo mais abstrato, é a arte, e o poema é algo concreto que você lê, que você escreve. Mas existem poemas, por exemplo, maus poemas que não têm poesia, digamos assim, porque ele não tem aqueles elementos que... porque é muito difícil a gente definir... um estado de espírito, digamos assim. Digamos assim, algumas pessoas encaram, porque você pode levar uma vida levando com muita poesia, né? Porque, como eu disse, ela está em tudo, ela está nas pessoas, no sorriso, em Deus, na natureza. Aí eu já fui buscar até o Gonçalves Dias lá, né? Na imensidade, em tudo. Então, a poesia, ela tem essa capacidade de atravessar a vida. Tudo enquanto pulsa, tem ali poesia pulsando junto. Ela é algo, como a gente falou, é algo que está mais no campo da ideia da abstração. E o poema é algo concreto. E a prosa, que pode ser entendido como nós estamos tendo aqui uma prosa, mas é o gênero que está do outro lado, né, da poesia. É um gênero que trabalha com mais... Enquanto a poesia trabalha mais no campo do subjetivo, ou até do lírico, como você colocou, que não é toda a poesia é lírica, mas a prosa vai trabalhar com um pouco mais de objetividade. A poesia, ela é mais o reino do absurdo, de coisas que não necessariamente vão ser uma mera reconhecimento do real. A poesia, a capacidade da invenção é ampliada, e por isso que esse mergulho nela às vezes se torna um pouco difícil para o leitor comum. E eu me preocupo muito com isso, porque eu sempre fico nessa coisa do professor também, me perguntando, né? Essa arte é sofisticada, é um biscoito fino, por que ela não chega a mais pessoas? Há uma porta de vidro aí, que é um dificultativo. E a gente, no encontro que nós vamos realizar aqui em Santa Inês, que é o Balaio Literário, a gente vem justamente nesse sentido. Nós temos um grupo hoje, no Maranhão, Paulo Rodrigues faz parte, que está articulando, trazendo a gente para cá. Temos poetas que vão estar aí como Antônio Ailton, Bioque Mesito, entre vários outros, né? Ivan Souza, entre muitos outros. Aqui eu estou citando apenas alguns nomes, inclusive dos que aqui vão estar com a gente. É o grupo Integrantes da Noite. Nós estamos nisso, nos movimentando pelos muitos Maranhões, que há um Maranhão oficial, mas há muitos Maranhões escondidos. E a gente, boa parte de nós somos professores também, e a gente, como eu brinquei antes, nós somos esses poetas encostados no sofá. Então nós caminhamos e levamos e estamos tentando conversar, dialogar. É uma das minhas citações favoritas, é uma frase pensamento da Lia Luft, em que eu digo, que ela diz: minha natureza pede diálogo e afeto. E eu acho que serve para nós pedimos isso, essa proximidade com as pessoas, para conversar com elas, para dar e receber afeto, e nisso tentar romper o que eu chamei de porta de vidro, que essa poesia dita mais erudita ou mais sofisticada, que ela tenha um maior alcance, que ela chegue a mais peitos, que ela possa atravessar mais pessoas. Mas Carvalho, você que no momento é professor, né? Espero que seja por muito tempo, que é uma profissão maravilhosa, né? Eu acredito que talvez a mais fascinante de todas, né? Eu também fui professor, mas nós que desejamos passar algum legado, desejamos passar uma mensagem positiva, principalmente diante, digamos assim, dessa situação que vive a nossa juventude, que conselhos, que caminhos você daria ao jovem
que queira, digamos assim, ingressar nesse ambiente literário, porque quer queira, quer não, a literatura, né, de certa forma, vou dizer no todo, ela contribui de uma forma imensa para, digamos assim, o avanço social. Porque embora, ao lermos um livro, a gente esteja vendo as coisas através dos olhos, da visão, do pensamento de um escritor, mas aquilo, de certa forma, nos remete a pensar, nos remete a ver, a vislumbrar uma nova trajetória e uma nova forma de pensar. Então, eu lhe pergunto, digamos assim, que caminhos devem os jovens perseguir para serem, digamos assim, mais solidários à literatura, a formar, digamos assim, uma certa conscientização sobre a visão Uma grande ferramenta é a própria educação, Jota. Eu acredito muito na educação como essa ferramenta transformadora. Mas, assim, uma espécie de dica que você me pergunta para dar aos jovens, e viver é muito perigoso, como diz a Adília, e a Adília Lopes, uma poeta portuguesa, não há assim, um receituário para nada, nem para escrever poesia e nem para a vida, como eu falei, muito da sensibilidade de cada um. Mas, então, assim, eu diria o que não fazer, não se entregar, por exemplo, à preguiça. Né? A não ser que seja a preguiça, como diz o poeta Mário Quintana, utilizada como método de trabalho. Porque se não fosse a preguiça do homem, ele não teria inventado o automóvel, o controle remoto. Então você está utilizando a preguiça como método de trabalho. Então o conselho que eu dou aos jovens é que não se entreguem à preguiça, porque nada é tomado sem esforço. Tudo vai precisar de que você se movimente. Olha, quem toca um violão, ele não toca do dia para a noite. Às vezes ele vai sangrar o dedo. Precisa de treinamento, de entrega, de um querer que é imanente, que pode ser também incentivado pelo outro. Que entra todos esses papéis, essa questão da educação, como eu coloquei. Mas algo também há de partir de você. Então, o que eu, olhando para a câmera agora, posso dizer aos jovens, busque, acredite em você e não se entregue à preguiça. Não há receita para viver, desembainhe as suas armas brandas, não armas de fogo, a arma do diálogo e do afeto, e você vai descobrir caminhos. Existe uma frase do senso comum e que diz que você faz suas escolhas fazem você, porque na verdade há consequências para essas escolhas. Então você precisa também estar ciente disso. Se você fizer escolhas, digamos, erradas, e que às vezes também é importante fazer escolhas erradas, cair e você aprender com elas. Então por isso que eu digo, não se entregue à preguiça, procure fazer escolhas, quando errar, fazer sempre uma leitura autocrítica, porque existe uma política que eu vejo que atravessa todo o nosso país, que é a política da culpa, o jogo de batata, que eu digo que é o mais comum no Brasil. A gente sempre joga a culpa para o outro. A culpa é do professor que não me ensinou, a culpa é do meu pai, da minha mãe, a culpa é do prefeito, do governador, do presidente, do papa. Tudo bem, a gente há de ser cidadão crítico e realmente nessa busca de compreensão dos espaços, e há erros em cada sujeito e nós percebemos. Mas, inclusive, isso é cristão, lá de Cristo, que ele diz que antes de tu reparar na trave do teu irmão, olha no argueiro do teu próprio olho, retira. Então, inclusive os psicólogos utilizam hoje, dizem que tem criado os monstros é justamente a falta de autocrítica. Então, cada pessoa, seja jovem ou não, ela precisa ter autocrítica o tempo todo. Só ela que nos faz crescer. Inclusive, o senso comum utiliza muito a expressão de crítica positiva e crítica negativa. Não existe crítica negativa, construtiva ou destrutiva. A crítica ela é sempre construtiva. A crítica ela põe em crise o que é modelo, o que é paradigma. E se assim não fosse, nós não estaríamos, o mundo não teria evoluído, embora tenha desevoluído em algumas questões também. O homem parece que é o que está menos evoluindo, ou em algum momento evolui e depois regride novamente. Mas a crítica ela é muito positiva, ela é necessária em tudo, e ela tem que começar de nós. É por isso que entra a autocrítica. Se nós não nos policiarmos, inclusive por isso que eu falei às vezes da escolha errada, que diz uma outra poeta, que às vezes tem certo defeito que ele até ajuda-nos a nos construir.
acho que é da Clarice Lispector, atribuída numa das obras dela, que se tirar, eu não tenho certeza agora se é que nós inclusive hoje vivemos a época da atribuição falsa de textos a determinados autores, que se pega, por exemplo, na internet, diz que é de fulano de tal, né? Mas há esse pensamento de determinado escritor, que eu não sei exatamente quem é agora, que aquele defeito, se eu retirar, eu posso desmoronar. Ou seja, até os nossos defeitos, eles também fazem parte da nossa complexidade, que o ser humano é um ser muito complexo. Então, dica para o jovem, não se entregue à preguiça, exercite a sua sensibilidade, que você com certeza vai achar, vai se encontrar, vai conseguir, como a gente tenta na poesia, mergulhar em si mesmo e o que a gente chama de sucesso, não sei se é a melhor palavra, você vai conseguir ter êxito na sua vida. Carvalho, você me falou há pouco sobre crises, situação, dificuldades e tal. Nós sabemos que desde o ano 2000 aproximadamente, o governo tem aumentado os recursos para a educação. Tá? Os professores têm se aperfeiçoado, né? As escolas têm melhorado, né? Então está havendo uma gama digamos assim, de gestores, né? Os pais procuram se preocupar mais com a educação. Tá? E o que a gente vê quando os resultados oficiais de testes e avaliações internacionais, o Brasil está numa situação degradante. É um dos piores lugares o Brasil se encontra. Eu queria te fazer uma pergunta. Como nós podemos fazer com que o Brasil saia, digamos assim, desse fracasso na educação? Eu gostaria que meu amigo respondesse isso depois dos nossos comerciais. Perfeito. A gente volta já, porque tem que... O mundo mudou, as profissões também, e seus filhos não podem ficar parados. A Hubert é uma escola de robótica que estimula o pensamento criativo em crianças, através do contato com diferentes tecnologias. Deixe seus filhos descobrirem um novo mundo, cheio de conhecimentos e experiências, de um jeito divertido com a robótica educacional e tecnologia de drones. Escola Hubert. Santa Inês e Caxias. Agende uma aula grátis. A Safira faz 21 anos. O nosso maior presente é ter você junto com a gente. E para comemorar esses 21 anos de muito sucesso, a Safira traz muitas novidades e promoções para você. E comprando na Safira, a cada semana você concorre a um lindo relógio. Uau! Você não vai ficar de fora, vai! E continua a promoção da Terça da Prata e a Quinta do Ouro. Imperdível! Venha, participe e aproveite nossas promoções de aniversário. Safira, 21 anos, um brilho em você. Atenção Santa Inês e região! A Combate Cursos e Treinamentos convida você a fazer parte da nossa 10ª turma de Bombeiro Profissional Civil. Não perca esta oportunidade de se qualificar na profissão que mais cresce no mercado de trabalho. Pensando nisso, preparamos para você uma mega promoção. Ligue e confira nossos descontos. 98 981 77 6190 e 98 988 94 3134. Pensando em sua saúde, em Santa Inês você conta com a loja Canto Verde. Aqui você encontra frutas secas e desidratadas, óleo de coco, temperos, carne de soja, sal rosa do Himalaia, maca peruana, goji berry e tudo para sua alimentação ficar mais saudável. Temos a grande novidade, a farinha seca barriga, que ajuda no emagrecimento. Temos uma variedade em chás e sementes. Nos localizamos na Rua do Carmo 87, Santa Inês, Maranhão. Contato 98 981 80 7404. O curso preparatório classe A tem a receita certa para quem quer ingressar nas principais faculdades e ser aprovado em concursos públicos sem perder tempo e dinheiro. Temos turmas para Enem, UEMA, concurso para o Tribunal de Justiça do Maranhão e seletivo do IFMA. O curso preparatório classe A fica localizado na Rua da Bacabeira, número 109, Mercado Municipal. Contatos 98315 8147 3653 6654.
Chegou o maior outlet já feito pela Eletrolar Design. Aqui tem elegância e requinte de sobra no Super Outlet, com peças exclusivas da nossa loja. Venha conferir tudo em móveis e decoração com até 70% de desconto. É a oportunidade que você esperava para sofisticar seu lar. Conforto, comodidade e facilidade você só encontra aqui. Loja Santa Inês e Bacabal. Eletrolar Design, requinte bom gosto sob medida. Bom, amigos, estamos de volta ao nosso terceiro bloco com a nossa simpática companhia aqui, Carvalho Júnior, poeta. Mas antes dele responder aqui a pergunta que eu deixei em stand-by, eu gostaria de passar aqui um grande recado, e começo esse recado hoje mandando um grande beijo, um grande abraço para minha esposa Cleuda e a minha filha Catarina. E especialmente é uma filha minha que mora em Assunção, no Paraguai, no momento ela mora lá. Queria mandar um grande beijão para ela, um beijão para as amigas dela, para Yasmin, né, que estão com ela no momento, né? E aqui em Santa Inês eu gostaria de mandar um grande abraço ao meu amigo Val e a sua esposa Cláudia, do Salão Luque Ré, e a um amigo também muito querido, que é o César e a dona Verônica, lá da BR Xincar. Gostaria, ontem nós tivemos aqui a oportunidade de entrevistar o Dr. Paulo Souza, né, da Prof Fitness, que é um estúdio de educação física, né, funcional, né, e eu gostaria de mandar um grande abraço para ele. Voltando aqui às nossas, né, obrigações, digamos assim, de patrocínio, inclusive, né, nós gostaríamos de convidá-lo novamente a assistir a Espia Web TV, o nosso programa e todos os programas da Espia, através do YouTube, do Facebook, né? E do Instagram principalmente, né? E você pode entrar, você vai lá no Google Play, né? E entrar no aplicativo, né? E baixar o aplicativo Espia Web TV. Bom, caro amigo, vamos lá. Você estava me dizendo aqui no intervalo que a pergunta era uma pergunta difícil, né? E eu, inclusive, disse o seguinte, eu digo, olha, considera, se a gente fosse, digamos assim, ser grosseiro, né? Eu acho que a gente poderia responder isso numa tacada só, dizendo que falta vergonha na cara de muita gente, né? Mas eu gostaria que as coisas não fossem assim. Eu gostaria que você fizesse uma abordagem, digamos assim, um pouco mais, digamos assim, mais educada, né? Do ponto de vista que a gente sempre sabe que tem vários personagens que atuam nisso aí, e que cada um, basta, digamos assim, centrar de certa forma, querendo fazer, fazendo, né? Renunciando às vezes aquelas coisas, digamos assim, mais desagradáveis, né? Então, mas a peteca está com você, a bola está com você, a tijubina está com você. Jota, agora as tijubinas todas se balançaram e vamos tentar responder essa complexa pergunta. E como eu disse, não há receituário, que eu acho que começa por aí o problema. As minhas ideias sobre a educação, eu vejo que nós estamos muito à procura de fórmulas. E não existem fórmulas perfeitas para nada, por isso eu falei tão importante a questão da crítica. Nós temos que criticar, inclusive, o nosso atual sistema de educação, que nós temos que ver que as escolas não dão conta porque elas funcionam de maneira sucateada. Algumas são eleitas para se fazer a propaganda de quem quer que seja e as demais funcionam ao Deus dará. Então, não existe, por exemplo, um padrão estrutural nas redes. Então a realidade da educação brasileira ainda é uma realidade de uma educação sucateada e a gente precisa assumir. Agora, o meu ponto crítico que eu gosto de colocar é que no dia a dia, que eu falei que precisa ter um ouvido profundo, a gente ouve muito o binômio família e escola, como se educação não fosse uma obrigação de toda a sociedade. Educação é complexa e você é educado em todos os espaços que você ocupa ao longo da vida. Eu vejo um grande problema também que a casa,
a igreja, a própria escola, que são alguns desses espaços educadores, algumas dessas instituições que tem aí, são entes responsáveis pela educação, não apenas elas, como eu disse, que é de toda a sociedade, mas um grande problema é que esses espaços são criadores de tabus. Esses espaços não discutem certas coisas, seja por uma série de motivos, por questões de moralistas, acham que, por exemplo, a escola não deveria ter orientação sexual, ou isso, aquilo. Nós ainda não conseguimos. Por quê? Porque não há... a escola, como eu lhe disse, ela ainda funciona de maneira sucateada. Não há receita, para ser mais objetivo, para ir tentar responder a sua pergunta da maneira mais objetiva e eu não ficar por aqui falando muitas coisas ao mesmo tempo. Qual seria uma tentativa da gente avançar? E eu já falei aqui no campo da poesia que a minha natureza pede diálogo e afeto. Eu tive até recentemente numa reunião em Caxias com o pessoal do Unicef. Eles inclusive me elogiaram pela tentativa de formação de consciência que eu faço frente aos alunos e com quem eu de alguma forma levo a palavra e coloco esse tipo de ideia. E a ideia discutida lá foi e que isso praticamente existe de maneira muito pequena no Brasil. São os diálogos intersetoriais. Ou seja, nós estamos achando que a educação é só família e escola, aquela lá toda sucateada de bairro lá, e a família, que o próprio Nelson Rodrigues já dizia que há muito tempo é uma instituição falida. Então, nós temos que assumir, independente de orientação política, independente de orientação religiosa, nós temos que aceitar que o Brasil é feito de um tecido social diverso e que ele é um país extremamente desigual. Não há, por exemplo, como a gente falar no conceito de meritocracia, por exemplo, sendo que numa corrida dessa meritocrática, nem todo mundo parte da mesma posição, porque é muito desigual. Né? Então, eu acho que nós temos que começar a assumir, independente, eu disse, porque hoje fala-se muito nesse termo polarização, porque é como as pessoas também criam tabus. Não, isso vai mexer na política, isso é melindroso, isso mexe na religião. Nós podemos discutir todos os assuntos, desde que nós quisermos, nós tenhamos civilidade, que nós tenhamos o respeito um pelo outro. Então, eu acho que nós só vamos avançar no campo da educação e nas demais áreas quando nós conseguirmos dialogar com o outro dentro da política do respeito e buscarmos unir forças para que aquele campo melhore. Então, para a educação melhorar, eu acho que todas as instituições, que toda a sociedade se sinta responsável. Porque muitas vezes nós temos escolas que são verdadeiros centros de exclusão. O menino, no primeiro problema, ele não quer nada. É uma fala que eu, junto aos meus colegas, não de forma desrespeitosa, mas que eu sempre, eu não acompanho essa fala. O menino não quer nada, o menino não quer nada, e que não sei o quê. Isso é um problema. Quer dizer que nós vamos trabalhar no campo do ideal. Muita gente acha que a escola deveria ser, um centro de se passar conteúdos. Quão bom seria. Jota, eu até queria que esse mundo aí existisse. Esse mundo é o mundo ideal, em que eu toparia com alunos, todo mundo é educadinho, ninguém tem problema familiar, nada, que eu não precisava, inclusive, trabalhar essa formação humana, que muita gente confunde e chama hoje até de doutrinação. Então, eu vejo que, e talvez seja por isso, por esse acirramento no campo político-partidário, nós não estamos conseguindo, pelo bem comum, que é a educação. A gente sabe que o poder transformador que a educação tem, dialogar da melhor forma possível. Então, o caminho é o diálogo. Meu amigo, eu tenho esse alinhamento, eu tenho esse elemento, eu tenho essa religião. Nesse momento aqui, se a pauta é a educação, vou juntar a minha força com a tua, com a sua, com a nossa. E aí nós vamos encontrar caminhos alternativos, porque, como eu disse, não há solução definitiva. Vamos buscar tentativas novas. Eu acho um absurdo hoje, por exemplo, a perseguição que se tem feito ao Paulo Freire. O Paulo Freire é estudado em países que são referências, tem centro como na Finlândia.
Centro Paulo Freire de estudo, toda a obra dele. Então, você resumir, por exemplo, o Paulo Freire a um método. O Paulo Freire nunca foi um método, ele até criou um método de alfabetização, mas ele não é um método. O Paulo Freire até diz que ele é uma postura. Como que eu vou ser contra, inclusive se você, e por isso que eu não vejo crítica de maneira negativa. Se você quiser ler a obra do Paulo Freire, quiser fazer críticas pontuais nesse aspecto, porque discordar é natural, nós vivemos num país democrático, e você apontar outras ideias. Agora, você tentar resumir o Paulo Freire a um método, sem deixar de reconhecer que é um cara que é citado no mundo todo e respeitado, porque ele representa uma postura, na verdade. Eu vou ser contra diálogo, eu vou ser contra respeito e eu vou ser contra senso crítico, porque na verdade é isso que o Paulo Freire apresenta ao longo da sua obra. Então hoje, por esse acirramento político-partidário, as pessoas o diálogo, inclusive por outras questões, como a tecnologia, que o ser humano parece que não está sabendo lidar, está se tornando inclusive irascível. Você vê que a tecnologia, um celular, tudo, as mídias sociais podem nos aproximar, mas em alguns casos, para quem está se excedendo e não sabendo usar, está afastando as pessoas, que não conseguem mais ter o tato, o olho no olho. Então, vai muito de como a gente consegue lidar com essas ferramentas todas que a gente tem à disposição. E o caminho não é quer dizer, o instrumento para a gente conseguir avançar na educação e em outras áreas é o diálogo. Olha, eu acho um dos grandes problemas da educação, ele está basicamente na família. Porque é na família que você forma o caráter das pessoas. Educação moral, diríamos. Moral, digamos, os valores mas morais. na educação, se você não tem o empenho dos pais, fica um pouco complicado. Não estou querendo dizer que os pais são culpados. Eu estou querendo dizer o seguinte, que nós, a escola, ela tem uma forma, às vezes errônea, né, de colocar o aluno como um clichê, e como se ele fosse um clichê em qualquer que seja das famílias. E as famílias têm problemas. E o fato dessas famílias terem problemas, e digamos assim, a escola não procurar identificar o problema, por que aquele aluno tem aquelas dificuldades, isso termina contribuindo para ver uma heterogeneidade dentro do ambiente escolar e termina não trazendo os bons resultados. Veja, Jota, só sem querer te cortar, voltando aqui ao nosso Paulo Freire, talvez toda essa problemática que hoje está acontecendo, eu acredito que deva-se especialmente o fato dele ter sido, né, escolhido como patrono da educação, digamos assim, no governo antagonista a esse que está. Mas vamos deixar essa história para o outro lado, porque nós temos algumas coisas interessantes aqui. O nosso amigo Germano está nos chamando ali para o comercial, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você tem citado, desde que eu lhe conheci, você está aí assoviando, cantando e assoviando poesia, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Se você tivesse a oportunidade, se você desejasse, digamos assim, fazer um convite especial a um poeta que você, digamos assim, se inspira, ou do presente ou do passado, a quem você faria esse convite para tomar um café? Vamos deixar isso aí para depois das nossas conversas. Que pergunta perfeita, a resposta vem já. Essa eu gostei, porque vai casar perfeito com a data de amanhã. E aí serve para fazer a homenagem que eu quero fazer amanhã. No mês de setembro, a Eletrolar traz diversas facilidades para você aproveitar. Crédito independente Eletrolar. Aqui é preço baixo ou nada. Não tem complicação na hora da compra. São variadas formas de pagamentos, crediário próprio e renegociação de débitos. Quer mais facilidade? Nós temos. Chegou a maior novidade na Eletrolar, o Eletrocard. Nosso cartão Fidelidade que garante benefícios exclusivos na loja. Adquira já o seu e não perca essa chance. Eletrolar. Conforto e economia para o seu lar. Em anos recentes, a cidade de Santa Inês começou a abrir seu mercado para os negócios voltados para a área de musculação. Essa abertura ficou visível quando se observou o surgimento de muitas academias de musculação e estúdios de treino profissional. Em pouco tempo, muitas pessoas se interessaram pelas práticas de exercícios físicos de alta intensidade e passaram a buscar esses estabelecimentos. Mas havia um problema. Um grupo de pessoas estava sendo esquecido.
Esse grupo de pessoas, assim como as outras mencionadas, desejavam também um estilo de vida saudável com a ajuda de treinamento, mas elas possuíam limitações físicas que as impediam de fazer os exercícios propostos pelo mercado que predominava nesta cidade. Foi então que em 2016 um grupo de amigos e empreendedores uniram seu tempo, recursos e esforços para ajudar esse grupo de pessoas. Essa ajuda viria por meio da criação de um estúdio de treino físico funcional. Esse tipo de treino visa melhorar a capacidade funcional, ou seja, a habilidade de realizar as atividades normais da vida diária com eficiência, autonomia e independência. Tudo que alguém com alguma limitação física necessita. Como resultado desse planejamento, em 19 de março de 2018 houve o início, em Santa Inês, de um novo empreendimento. O Estúdio de Exercícios Funcionais ProFitness Estúdio Funcional. Mais do que um plano de negócios ou uma empresa, a ProFitness sempre foi planejada para ser uma família. Uma vez que o resultado do esforço de várias pessoas em conjunto, administradores, professores, parceiros e, o mais importante, nossos alunos. Como resultado desse esforço, conseguimos democratizar o acesso às atividades físicas por fornecer qualidade, variedade e excelência em acompanhamento de nossos exercícios para todos os tipos de pessoas, incluindo as que possuem limitações físicas. Pessoas essas que tiveram seu estilo e qualidade de vida aperfeiçoados. E neste mês celebramos um ano de nossas atividades com muito sucesso. Agradecemos a vocês que fazem parte da nossa família ProFitness. Bom, amigos, estamos nos nossos momentos finais, mas antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de mandar um grande abraço ao poeta Paulo Rodrigues, que nos fez a gentileza de nos apresentar o Carvalho Júnior, né? Uma pessoa que eu estou vendo aqui muito, né, versátil, né? Muito poeta mesmo, é o espírito poeta aqui, viu, Paulo? Então, mas antes disso, eu gostaria de renovar um convite para que você nos acompanhe no SPIA Web TV, no Facebook, no YouTube e no nosso site spiawebtv.com.br. Passando essas palavras, eu gostaria nesse momento de voltarmos a nossa entrevista, digamos assim, agora nesse momento exclusivamente ao balaio literário. Eu gostaria que você explicasse a justificativa, o que justifica a sua presença aqui, né? E como esse evento vai ocorrer. Perfeito, Jota, Santa Inês. Então, realmente queremos aproveitar esse momento do programa para falar a respeito do evento que me trouxe a esta terra maravilhosa. Mas o Jota também tinha me feito uma pergunta que eu quero aproveitar para fazer uma homenagem. Esse evento que me trouxe, que é o Balaio Literário, desculpa, tá? O Balaio Literário vai acontecer na data do dia 27, que vão completar 36 anos da morte física de Raimundo Nonato da Silva, conhecido nos meios literários como Del Silva. Foi muito amigo, homenageado por uma das nossas maiores expressões, que é Nauro Machado. E ele nos trazia, vou trazer aqui uma das suas frases célebres, que é uma epígrafe de um de seus livros, em que ele diz: a palavra é funda em si mesma, raso contudo é o nosso poder de entendê-la. Então, Del Silva, um grande pensador, exigente demais com a linguagem, um dos poetas mais expressivos da nossa literatura do século XX. Estou organizando a obra reunida dele. Amanhã são 36 anos do seu desaparecimento físico. E voltando ao balaio literário... Seria ele a pessoa que você gostaria de tomar um café? Um café, eu queria ter todo esse prazer, um café, uma cachaça, um licor, né, com o Del Silva. Seria um prazer muito grande, muito grande.
Até um café com leite, o que fosse, a gente tomaria juntos, né? Ter a possibilidade de um contato, de um diálogo pessoal com o Del Silva, para mim seria de grande, uma alegria, que eu até costumo usar o termo intamanhável, não saberia calcular. Mas vamos ao balaio. O balaio acontece amanhã. Queria também mandar o meu grande abraço ao poeta Paulo Rodrigues, um grande articulador cultural, uma peça muito importante nessa cidade. Valorizem este moço, este rapaz, que é, além de um poeta supimpa, recentemente também, não por isso que o prêmio é muito bom, mas não é só por isso que ele é um grande poeta, né? Mas recentemente recebeu um prêmio muito importante da União Brasileira de Escritores, né? Foi em segundo lugar lá na categoria Poesia, com um livro que a partir do título já é bastante instigante e provocador. Então, o meu abraço muito afetuoso ao Paulo Rodrigues, que nos trouxe aqui para participar desse evento, que é o Balaio Literário, primeiro encontro de escritores do Vale do Pindaré. E ele nos trouxe como convidados. Por eu também ser um articulador da região de Caxias, ele fez o convite a mim e a mais 3 poetas, que estão vindo: Antônio Ailton, Bioque Mesito e Neurivan Souza. Antônio Ailton e Bioque Mesito da nossa capital, e o Neurivan Souza da terra da farinha boa, aqui de Santa Rita, né? Tá chegando aí o pessoal, amanhã nós vamos ter... E os outros, tem a Luísa, que é praticamente daqui também, a Luísa Cantanhede, mas vem de Teresina, vive em Teresina, então todo mundo está já se articulando. Amanhã nós vamos ter uma maratona de poesia. Inclusive, parece que vai ser cansativo, mas é nos braços da poesia que a gente descansa. Então, pela manhã nós vamos ter uma programação no IEMA. Na parte da tarde nós vamos ter uma programação no CEB, né? Isso, uma escola comunitária, que nós vamos fazer doação de livros, né? Que a gente, inclusive, acho que muitas vezes um escritor diz: as pessoas não leem, o Brasil, aquela crítica sem apresentar alguma alternativa. Então nós vamos doar livros. Eu acho que isso é também um papel do escritor. E à noite nós vamos aqui na Bela Pindaré, vizinha aqui, né? Tal como aquela relação Timon-Teresina, pertinho, só uma ponte aí que separa, não é isso? Nós vamos lá para o Engenho Central, que inclusive estou muito ansioso para conhecer, que foi revitalizado, né? Não conheço. Nós vamos ter uma programação lá à noite. Vão ter palestras, vai ter momento de recital, sarau. O momento é bem dialógico, é um encontro de escritores. O Paulo, eu sei que além dos que estão na programação, no sarau, com o lançamento de livro, no bate-papo, na palestra, mas eu sei que ele está articulando, já me falou também com outro, porque está todo mundo convidado. O evento é livre, é para todo mundo, não é para estrelismo, não é para um ou outro aparecer. É um momento de diálogo, que foi, acho que, uma palavra-chave aqui do nosso diálogo, do nosso Ações e Ideias, que para mim foi muito prazeroso, desde antes do programa, agora, e com certeza vai se esticar, porque tenho certeza que aqui se inicia uma amizade. Bom, eu agradeço. Bom, finalmente chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer digamos assim, a assistência, né, tanto visual quanto de áudio, né, dos participantes. Gostaria de agradecer ao amigo Germano, né, que nos acompanhou nesta tarefa, né, nessa trajetória, e especialmente a você, nosso convidado, né, e seja muito bem-vindo à nossa cidade. Um prazer, Santa Inês, a Espia TV, né, no nome eu agradeço a todos aí pelo momento, né, de abertura de espaço para que a gente possa falar disso que a gente faz com tanto amor, né, que é levar a palavra, né, trabalhar e espalhando as boas sementes da poesia. Então, muito obrigado. Um abração, boa noite a todos.